mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade à nossa sequência de vídeos. Bom, a gente parou na parte de notação de função, né? Bom, em se falando de função, o que também é importante a gente conseguir fazer? Visualizar, né? Saber visualizar e estabelecer quais valores podem ser atribuídos à variável x. É muito importante a gente saber isso. Quando acontece isso, a gente está sabendo para que valores aquela função está definida. Né? E que valores são esses? É o nosso domínio da função. Eles são, todos eles juntos vão constituir o nosso conjunto, né? Denominado domínio da função. E ele é um subconjunto dos números reais. E aí vamos dar uma relembrada? Quem é esse conjunto dos números reais? Aqui a gente tem, ó, o conjunto dos números reais é a união dos racionais e dos irracionais. Quem é o conjunto dos racionais? Eles são todos os valores fracionados e inteiros, tá? Positivos e negativos. Quando a gente não consegue representar um número através de uma fração, é aí que vem os irracionais, tá bom? Eles são dessa forma aqui. Raiz de 2, por exemplo, o π, muito estudado no ensino médio, é um exemplo de um irracional. A gente não consegue escrever o π como sendo uma fração, tá bom? Então, quando a gente une todos esses tipos de números, a gente tem o conjunto dos números reais. Tá ok? Só para relembrar um pouquinho. Bom, em resumo, o que é o domínio de uma função? É os valores que a variável x pode, né, assumir, de modo que os valores da função possam ser calculados. Como assim? A gente vai achar um correspondente ali. Para aquele valor de x, eu vou ter aquele valor de y. Eu consigo calcular. Para outro valor de x, eu vou calcular o respectivo valor de y e eu consigo calcular. Tá bom? Então, são os valores que eu consigo calcular. Eu substituo o valor de x ali e eu consigo calcular o valor de y. Certo? Bom, vamos ver esse exercício aqui. Ele diz o seguinte. Determine o domínio da função. Está aqui a função. F de x igual a raiz de 2 menos x. E o valor de f de menos 1. Então, além da gente determinar o conjunto, que é o domínio dessa função aqui, a gente vai determinar f de menos 1, que a gente já viu como é que faz, né? Não é tão complicado de calcular. Vamos primeiro para o domínio. Agora a gente vai olhar para a função raiz de 2 menos x. A raiz quadrada ela tem uma pequena restrição, né? Eu não consigo calcular a raiz de número negativo, tá bom? Então, por exemplo, raiz de menos 4. Que número que eu multiplico por ele mesmo para dar menos 4? Não existe esse número, tá? Ao contrário do 4. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá o 4? É o 2. 2 vezes 2 dá 4. Tá? Na verdade, não é que ele não existe. A gente não vai trabalhar com ele, porque para existir a gente teria que incluir aqui o conjunto dos números complexos, que não vai fazer parte do nosso estudo. A gente vai trabalhar com os números reais, tá bom? Então, a raiz quadrada ela não pode ser negativa. E a gente vai se basear nisso para chegar no nosso resultado. Pronto. A expressão raiz de 2 menos x é definida para todo x, ou seja, eu consigo calcular essa raiz para todo o valor de x, tal que 2 menos x, ou seja, o número lá de dentro, ele seja não negativo, ou seja, ele é positivo. Tá? Não negativo, vocês estão lendo não negativo, é positivo. Bom, a gente vai fazer o que? Resolver uma desigualdade. A gente já viu em vídeos anteriores como resolver uma equação,
né? O que a gente tem que fazer? A gente isola a variável do lado esquerdo, a variável na variável que a gente quer, tá bom? Na variável que a gente quer. Então, aqui o que vai acontecer? A gente vai deixar o x aqui, ó, do lado esquerdo da desigualdade. A gente tem aqui uma desigualdade maior ou igual. E o 2 vai sair daqui. Lembra qual é o sinal do 2? O sinal do 2 fica à esquerda dele. Como não aparece nada aqui, a gente assume que é positivo. Então, se é positivo, ou seja, é mais, então a gente vai mandar ele lá para o outro lado da desigualdade com um sinal trocado. Quando a gente faz isso, vai ficar menos x desse lado, né? E o 2 vai ficar do outro lado, 0 menos 2. Tá bom? Assim, então, foi o que aconteceu. 0 menos 2 dá menos 2, ok? Daqui, lembra que a gente não podia deixar aqui a variável negativa? A gente tem que multiplicar por menos 1, tá? Qual é a diferença da multiplicação por menos 1 aqui com a multiplicação de menos 1 numa igualdade? Lá na igualdade, a igualdade permanece uma igualdade. Aqui não. Aqui, como é uma desigualdade, aqui tem maior ou igual. Quando multiplicamos por menos 1, troca o sentido da desigualdade. Tá? A gente multiplica por menos 1 e vai ter isso daqui. Ó. O que aconteceu? Multiplicou por menos 1, já muda o sentido da desigualdade. Ó. Menor ou igual. Era maior ou igual, fica menor ou igual. Aí faz as multiplicações. Ó. Menos 1 vezes menos x. Como é que a gente resolve isso? Menos com menos, sinais iguais, dá mais. E x vezes 1 é x. Tá? X vezes 1 é x. Menos 2 vezes menos 1. Menos com menos, sinais iguais, mais positivo. 2 vezes 1 dá 2. Então, a gente consegue calcular os valores dessa raiz quando o x é menor ou igual que 2. Tá bom? E aqui a gente tem o domínio. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui o 10. 2 menos 10. 2 menos 10. Tem muita gente que tem dúvida com relação a isso ainda. Pensa da seguinte forma. 2 menos 10 dá 8. Não é 8. 2 menos 10. Pensa o seguinte. Eu tenho 2 reais. Eu estou devendo 10. Ali no mercadinho. Quanto é que eu vou continuar devendo? Se eu tenho 2 reais para pagar ali por conta, estou devendo 10, vou continuar devendo 8. Então a resposta é menos 8. Tá bom? Vocês podem pensar assim. Então, raiz de menos 8 eu não vou ter, né? Porque não está definido uma raiz quadrada para um valor negativo. Então não é possível para x igual a 10. E 10 é maior do que 2. Então não é o que a gente encontrou, né? Não corresponde com o que a gente encontrou. A gente encontrou que todo valor de x deve ser menor ou igual a 2. Igual a 2. 2 menos 2, 0. Raiz de 0 é 0. Por quê? 0 vezes 0 é 0. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar menos 18. Tá? Substituindo aqui menos 18, o que vai acontecer? 2 menos, já tem um menos aqui, né? 2 menos, a gente vai colocar entre parênteses, o menos 18 dentro do parênteses. Então vai ficar 2 menos menos 18. Tá? E aí vai fazer o seguinte, o jogo de sinal. Menos com o menos dentro do parênteses dá mais. Tá? Aí vai ficar 2 mais 18. 2 mais 18 é 20. Raiz de 20. Essa vai ser a resposta. Tá? Para quando x é igual a menos 18, f de menos 18 é igual a raiz de 20.
ok? Pronto, e como é que a gente escreve o domínio? A gente sempre escreve assim. Esse D igual, abre chaves, que é para caracterizar o conjunto, domínio igual, todos os valores x pertencentes ao conjunto dos reais, tal que x é menor ou igual que 2. Tá ok? Assim a gente escreveu o domínio dessa função f aqui. Todos os valores que a gente consegue calcular aqui, ó, para achar uma resposta válida. Ok? Então assim a gente determina o domínio. A gente pode representar dessa forma também, ó, através de intervalo. Todos os valores negativos, né, x menor ou igual que 2, ou seja, todos os valores negativos para a esquerda, né, menos infinito, até o 2. Até o 2, esse colchete significa que é igual, tá? Ele pode ser igual. Se fosse um parênteses, significa que não tinha esse igual, era só menor, tá? Se tivesse um parênteses aqui no lugar do colchete, significaria que é um com um intervalo aberto, tá? Parênteses é aberto por quê? Porque não é igual. Como tem um colchete, é fechado, tem o igual. Perfeito. Então vamos atrás do f de menos 1, que é o que está faltando aqui. Basta fazer o quê? No lugar do x, a gente coloca o menos 1 bem aqui, tá? E vai resultar no seguinte. Foi o que eu falei ainda agora, lembra do menos 18? Mesma coisa que o menos 1. No lugar do x, menos 1, então vai ficar 2 menos menos 1, menos com menos dá mais, e isso vai ser 2 mais 1, que é 3. Ou seja, f de menos 1 é igual a raiz de 3, achamos f de menos 1. Perfeito? Bom, a gente sabe como determinar o domínio, tá? Aqui a gente viu aquela função raiz quadrada, ela tinha sua restrição. Existem outros exemplos. Tem uma fração, né? Que o que não pode acontecer numa fração? O denominador não pode ser zero. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas vamos prestar atenção num detalhe aqui. Olha só, essa observação. É importante observar que para caracterizar uma função não é suficiente dar a regra que representa ela. Mas é importante saber qual é o domínio da função, principalmente quando utilizamos funções de uma situação prática, da realidade. Então, às vezes a situação ela já tem um domínio próprio, né? E é o que a gente vai ver aqui, olha só. Vamos ver aqui essa fórmula que determina os níveis de energia eletrônica para o átomo de hidrogênio, tá? Então, o nível de energia eletrônica é o E, né, igual a menos R, que é uma constante, não muda, né? E N, percebam que N ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, infinitos números. Mas que valores de N são esses? São os valores do conjunto dos naturais. Tá? Quem são conjuntos naturais? A partir do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, nesse formato. Tá? Então ele já está aqui dando o domínio da função. A função ela é determinada, ela é definida para todos os valores dos naturais. Está sendo dado aqui que são esses valores. Por que tem aqui o mais, que são positivos, né? E estrela, que não tem o zero. Então esse é o domínio, é o conjunto dos naturais. Ela só está definida para esses valores. Tá? Isso daqui é uma situação prática da realidade. Mas se a gente fosse analisar, está aqui, ó. Se a gente fosse determinar, olhando só para a fórmula matemática, né, que é uma função matemática, a gente ia ver que o domínio pode ser os reais, menos o zero. Porque, foi o que eu falei agora, numa fração, isso daqui é uma fração. R sobre N ao quadrado. É uma fração. Numa fração, o denominador não pode ser zero. Se o denominador não pode ser zero, então o N não pode ser zero.
ele pode ser qualquer outro valor. Então poderiam ser todos os reais. Mas não está de acordo com a realidade. Na realidade, o domínio está definido apenas para o conjunto dos números naturais. Perfeito? Então, ficamos aqui por esse vídeo e até o próximo.